quadrilátero é fácil de ser deformado. Já um triângulo não. A gente queria saber se o senhor pode nos dizer qual a utilização do triângulo no dia a dia. Bom, depende em que sentido. Esse triângulo meu, que eu tenho conhecimento, ele é uso para limpeza de pasto. Você entendeu? É triângulo de 6 a 7 metros de comprimento, de lateral dá mais ou menos uns 5, 6 metros. Quer dizer, ele pega uma área grande de 6 metros, porque o Mato Grosso é muita praga. Então praga da altura mais ou menos de 1,5 metro, 2 metros, ele é muito pesado. E esse triângulo é feito de trio de linha, linha de ferro. Você sabe, né? Então aonde ele é cheio de dentes nas laterais para passar e ir cortando a marva, quer dizer, a praga. E aí é onde a limpeza geral em pasto. Então eu uso isso muito. O triângulo para mim é usado em sentido de limpeza de pasto no Mato Grosso, que nós temos muita praga. E a gente queria saber qual a utilidade do triângulo para você no dia a dia. Se caso o carro quebrar, a gente usa o triângulo no dia a dia para sinalizar, para não ocorrer acidentes. Aqui, gente. Obrigada, então. É que eu uso na minha quadra, só, que é em triângulo. Quadra? É. O que mais? Que quadra que o senhor Como usa? assim? Na quadra eu fiz lá no meu campo de quadra lá, eu fiz um triângulo para nós jogar bubuli. Ah, tá. Bom dia! Hoje vamos falar do triângulo. Triângulo é um polígono de 3 lados, que possui vértices, lados, ângulos, altura, bissetriz e mediana. São os vértices A, B e C. Os lados são AB, BC e AC. Os ângulos internos são Azinho, Bzinho e Czinho. Vai, triângulo é legal, né, cara? Como que se mede a altura, tu sabe? Bom, a altura do triângulo mede da seguinte maneira. É o encontro do vértice com o seu lado oposto que forma um ângulo de 90 graus. Aí se dá a altura. E aí, moleque? E aí, beleza, cara? Pô, velho, tô com uma dúvida, velho. Pá. Magali falou que tem um triângulo, tem mediana e bissetriz. Tu sabe o que é? É assim, a mediana é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto do triângulo. Bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. O que são ângulos internos? Ângulos internos são formados por dois lados do triângulo, e cada triângulo tem 3 ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Agora que eu já sei o que são ângulos internos, eu quero saber o que são os ângulos externos. Nossa, Rafa, é fácil. O ângulo externo é formado por um dos lados do triângulo e pelo prolongamento do lado adjacente. Todos os ângulos externos são a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo. No triângulo equilátero, todos os lados têm medidas iguais. No triângulo isósceles, 2 lados têm a mesma medida. No triângulo escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. No triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são agudos, isto é, as medidas dos ângulos são menores do que 90 graus. O triângulo retângulo possui um ângulo interno reto, 90 graus. No triângulo obtusângulo, um ângulo interno é obtuso, isto é, possui um ângulo com medida maior que 90 graus.
que são triângulos congruentes? Você acha que eu sei isso? Sabe qual? Triângulos congruentes são quando tem os 3 lados e os 3 ângulos de cada triângulo têm a mesma medida. E o que é semelhança entre triângulos? Bom, a semelhança entre triângulos é o seguinte. Aqui eu tenho 2 triângulos que ele tem a mesma forma, mas não exatamente tem a mesma medida. O perímetro do triângulo é dado pela soma dos seus 3 lados. A área de um triângulo é a metade do produto da medida da sua altura pela medida da sua base. Outra maneira de calcular a área do triângulo é através do teorema de Heron, também conhecido como fórmula do semiperímetro. Também podemos calcular a área a partir dos lados do triângulo, sendo A e B 2 lados quaisquer de um triângulo e α o ângulo entre eles. Podemos também calcular a área de um triângulo se soubermos as coordenadas de seus vértices. Desse modo, a área é dada pela metade do módulo do determinante entre os pontos dos vértices. A trigonometria é o estudo da matemática responsável pela relação existente entre os lados e os ângulos de um triângulo. O seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. A tangente de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A tangente de um ângulo também é dada pela razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Para usar esse teorema não é para qualquer triângulo. Eu só aplico Pitágoras em triângulo retângulo. Um lado é sempre maior, vai hipotenusa chamar. Os 2 que sobram, catetos poderei assim tratar. Entre de cabeça nessa, temos que perder o medo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou utilizar um exemplo pra você não pagar mico. É o famoso triângulo de lados 3, 4, 5. Se o lado maior é 5, elevo ao quadrado 5. E o quadrado da hipotenusa será então 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Um cateto vale 4, seu quadrado é 16. Vale 9 o quadrado do cateto que é o 3. E pra você confirmar, verificar que eu não minto, 9 e 16 somados é igual a 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Yo, 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 yo. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar.
Se vê que o brilho dela não tem compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu arrumava, algo me dizia: você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira da noite pro dia.